problemas que vão aparecendo no aqui e agora, né? Isso é até vamos dizer assim, um mecanismo cerebral. O cérebro, ele quer serenidade. Então, quando aparece um problema ou um desafio, ele quer solução. E muitas vezes nós não encontramos essas estratégias de uma forma satisfatória. Então, vamos entender que por algumas questões familiares, nós carregamos algumas culpas, mas que são culpas que muitas vezes não têm sentido, são infundadas, mas que naquele momento e que naquela situação específica criou uma força muito grande. Então, no aqui e agora, quando nós vamos usar essas estratégias para facilitar a solução de alguns problemas que estamos passando na nossa vida atual, nós usamos esses recursos e muitas vezes esses recursos estão impregnados de culpa, né, de medo, principalmente o medo também, porque o medo também paralisa, né? Essas inseguranças, a falta de uma boa autoestima, né? Então, esses esquemas que estão aqui no nosso arquivo de memória, né, eles vêm à tona e nós começamos a repetir. E nós vamos usando, isso é até um termo da terapia cognitiva, né, comportamental, as estratégias compensatórias, até para não entrar, né, em contato com essas crenças, né, como, por exemplo, a culpa. Então, hoje eu me limito a não galgar, vamos entender assim, o estudo, a crescer na vida. Por quê? Porque talvez eu vou intimidar um irmão, um pai, uma mãe, né? Porque algumas palavras lá atrás ficaram aqui marcadas, impressas, estão ligadas a esses esquemas, tá? E a gente vai repetindo isso na vida e muitas vezes a gente não tem nem noção, né? E vai se martirizando por Wanda, tudo isso. existem famílias que a gente pode dizer nivelam por baixo? Sim, são modelos, né? Quer dizer, o que eu quero dizer por nivelar por baixo é assim, pegando bem esse teu exemplo, o meu irmão não estudou, então eu também não estudo. Ou meu pai não foi uma pessoa próspera, eu também não posso ser próspero. Por medo de contatar ou com a inveja, ou com, não sei, a dor de ver o progresso do outro, que nem o outro iria sentir isso, nem o pai iria sentir, mas na minha fantasia, aí a família ela começa a nivelar tudo por baixo, ou seja, a gente começa a viver uma vida mais medíocre, mais limitada no aspecto intelectual, prosperidade econômica, sucesso, para não ferir o outro. Tem esse tipo de coisa? Com certeza, né? Porque isso vem das relações, né? A nossa mente, o nosso cérebro se desenvolve através das relações socioculturais, né? E o primeiro sistema, né, sociocultural nosso é a família. Então é nessa família que nós vamos aprendendo esse olhar para a vida. E por, vamos dizer assim, algumas dificuldades e por algumas aprendizagens, a família fica muito limitada, né? Quer dizer, então, pode falar. quando a gente tem uma palavra, né, uma palavra de incentivo, uma palavra que tem uma força, que orienta, que organiza, um pai ou uma mãe que fala, olha, nós passamos dificuldades, mas eu tenho certeza que você vai conseguir crescer, né? Às vezes usando até um tio, alguém na família, né, que teve sucesso e prosperidade, isso também é uma força, né, que nós vamos levando para o nosso interno, para esse olhar que nós damos para a vida, até para nos dar mais energia para superar as dificuldades. Quer dizer, eu posso pensar assim, que acaba sendo uma verdadeira cultura da baixa estima. Isso. Uma cultura familiar altamente limitante. É isso? Muito bem. Eu recebi também, eu vou acho que primeiro ler aqui um e-mail que eu acabei de receber e que eu achei muito interessante. O e-mail diz o seguinte, eu vou fazer essa pergunta para Juliana. Juliana, eu gostaria que você respondesse. As dificuldades
elas podem... É Rosana que está escrevendo. As dificuldades podem fazer com que nós vamos nos estressando cada vez mais e cada vez mais vai ficando difícil a solução dos problemas? Com certeza. Acho que dá até para fazer um link legal aí com o que a Wanda acabou de falar sobre a culpa, né? Então, tem a culpa, tem a nossa depreciação interna, né, da baixa autoestima, e tem a pressão da sociedade e a nossa pressão, né? Então, a sociedade a todo momento, ela nos cobra muitos compromissos. E às vezes, muitas das vezes, que nós não estamos ou não sentimos, não temos a impressão de que nós conseguimos o patamar ideal daquilo, né? Então nós sentimos cobrados, tanto a sociedade como a nossa autoexigência, nós sentimos culpados por não conseguir ir a tal ponto que nós gostaríamos, e o espaço está aí. Produção, vamos lá, faz tudo, trabalho, compras, se relacione. Então, muitos fatores. Todos esses fatores geram o quê? O estresse, né? A ansiedade. Então, realmente, você não consegue nem um respiro para entender o que está acontecendo com você. Acaba se misturando tudo. Todas as pressões, as culpas, a baixa estima, a cultura familiar, tudo os pensamentos negativos, pessimistas, então acabam gerando um maior estresse. E quando a ansiedade e o estresse acabam aumentando, né, acabam se elevando, o que acontece? O nosso foco para a organização interna diminui. Então, nós não conseguimos nem achar, como costumam dizer, o fio da meada. Fica tudo muito misturado. E nós nos entramos muitas vezes até em desespero. Meu Deus, e agora? É tanto holoforte, tanta coisa pipocando, que nós não conseguimos parar, respirar, achar o equilíbrio e vermos o que nós queremos melhorar e como chegarmos a isso, né? Não conseguimos estabelecer metas, não conseguimos chegar realmente até que ponto eu quero ir, como eu faço para poder superar tal dificuldade. Às vezes o estresse é tão grande que não sabemos nem da onde vem a dificuldade, né? Então precisa parar, pensar, organizar, colocar cada coisa em sua gaveta interna, para aí sim a dificuldade nós consigamos encará-la. Mas realmente, o estresse ele nos perturba de uma tal forma que tudo fica muito nebuloso e não conseguimos enxergar o que é o que dentro da gente. Quer dizer, Juliana, eu posso pensar assim, em função do que você está falando. Para eu poder superar as dificuldades da vida, que a vida se me apresenta, eu também preciso aprender um controle da ansiedade. Com certeza. Porque se eu entrar numa ansiedade alta, se eu entrar num estresse muito grande, com certeza será muito difícil a superação da dificuldade. Então, para quem quer subir uma escada, quem tem um desafio aí de subir uma escada, eu preciso subir um degrau de cada vez. Eu preciso olhar onde eu estou pondo o meu pé. Eu não posso querer subir uma escada de forma atrapalhada, que eu vou escorregar, eu vou cair, eu vou gerar outro problema. Então, eu diria assim, essa sensibilidade para eu ter um autocontrole da minha ansiedade, né? Eu entender que nós não vamos, muitas vezes, depois de um acidente, depois de um problema sério que aconteceu, a gente não vai superar a coisa rapidamente, do dia para a noite. Não é? Nós vamos ter que ir apagando alguns focos de incêndio, um por um, não é isso, Wanda? Com calma, pensando, discernindo o melhor caminho, né? E aí nós vamos resolvendo, nós vamos edificando a solução. Mas eu acho que é interessante o que você está falando, porque às vezes a gente acredita que a solução ela tem que ser meio mágica também do dia para a noite. E às vezes não, ela vai levar um tempo, eu vou ter que equacionar